Amigos, bem-vindos ao podcast da Paróquia de Palhais, Santo António, na Diocese de Setúbal, Portugal. Nós existimos para fazer discípulos missionários que amam Deus e que amam os outros. E ajudamos as pessoas a crescer na sua fé, para que possam viver segundo o sonho que Deus tem para cada um. Aqui sonhamos ser como uma casa acolhedora onde a comunidade, em família, transformada pelo Espírito Santo, ama, reza, vive e serve como discípulos de Jesus e missionários do Evangelho. Não se esqueça, subscreva este podcast para não perder nada e partilhe-o com os seus amigos. Pode acompanhar-nos nas redes sociais e em paróquia.pt. Vamos agora ouvir o programa Hoje é Quarta, que transmitimos em direto todas as quartas às 21 horas no YouTube e Facebook. Boa noite a todos, estamos em direto desde a Paróquia de Palhais Santo António para todo o mundo e também em podcast para quem está a escutar-nos. Um ótimo dia para todos, ou uma ótima noite, ou uma boa tarde. Quantos de vocês é que nas vossas vidas já tiveram aquela pergunta: o que é que será que Deus quer para mim? O que é que será que eu devo fazer? Que perguntas é que nós tantas vezes fazemos, esperando que Deus responda? E parece que Deus não fala, parece que Deus está em silêncio. Onde está Deus? Por que não escuta a sua voz? E de vez em quando, que devo fazer? E depois parece que vem aqui uma voz e ficamos a pensar: será que é a voz de Deus? Será que é a minha voz? Será que é a minha consciência? Será que é Deus que está a comunicar-me? Não seria fantástico sabermos o que Deus quer exatamente para nós neste exato momento? Eu perguntar, Ele responder, eu questionar, Ele ajudar-me. Não era incrível isso? Era tão bom poder ouvir a sua voz, com grande claridade ali e tal. Ouvir ali mesmo a sua voz poderosa a falar-nos mesmo aqui, a obter respostas rápidas. Há aqui uma boa notícia e nesta noite vou partilhá-la com vocês todos que estão aqui a ver ou a escutar este programa. Jesus promete-nos que vamos escutar a sua voz e vamos conhecer a sua voz. Ele é muito clarinho nisso. Ele diz-o com todas as letras que podem existir. É possível ouvir a voz de Deus. Por isso, ao iniciarmos este programa neste dia, nesta noite, pedimos-te, Senhor, que possamos escutar a tua voz, que possamos conhecer a tua vontade e fazer exatamente o que tu queres e sonhas para cada um de nós. E, Senhor, nesta noite, damos-te a nossa vida, damos-te tudo para que em nós faças o que tens a fazer, que seja feita em nós a tua vontade. Mas, Senhor, precisamos e queremos escutar a tua voz. Amém. Bem, então, vamos ser sinceros, antes de mais. Jesus promete que é possível escutar a voz de Deus. Ele promete isso. Mas às vezes parece que é demasiado difícil. E quando parece que escutamos alguma coisa, ficamos a pensar: será que é? Será que não é? Serão os meus desejos? Será o demónio? Será algum pensamento que está aqui a vir falar comigo? Ou será de facto a voz de Deus? É muito bonito o que Jesus diz. Ele diz que é o bom pastor, que é o pastor. E nós somos as ovelhas. E Jesus promete que as ovelhas vão conhecer a voz do pastor. Ou seja, Jesus promete que nós vamos conhecer a sua voz. Aquele que entra pela porta é o verdadeiro pastor das ovelhas. O guarda abre-lhe a porta. As ovelhas conhecem a sua voz. Ele chama cada uma delas pelo seu nome e leva-as a pastar. Depois de as tirar a todas do curral, vai à frente e elas seguem-no, porque conhecem a sua voz. Reparem só, nestes dois versículos, versículos 2 3 e 4 do capítulo 10 de São João, do Evangelho. Duas vezes está escrito aqui: as ovelhas conhecem a sua voz. Então, Jesus é o pastor, tu és a ovelha. Portanto, segundo Jesus, vais conhecer a sua voz. É uma promessa que ele faz, não há dúvidas. As ovelhas conhecem a sua voz. A pergunta que fica no ar é: como é que vou ouvir a voz do bom pastor? Como é que vou ouvir a voz de Deus? Bem, primeiro, é lógico, é fácil, é evidente. Primeiro aspecto, para ouvir a voz de Deus. Primeiro,
Pede a Deus para falar contigo. Pede a Deus para falar contigo. Isto é a coisa mais lógica. Pedir a Deus para falar contigo. Mas atenção, antes de rezares isso, antes de rezares, Deus fala comigo, antes disso, um aviso. Esta oração é uma oração perigosa. Isto é uma oração perigosa. Pedir a Deus para falar contigo é uma oração perigosa. Não peças a Deus para falar contigo se não queres ouvir o que Ele tem a dizer, ok? Eu vou repetir que isto é muito importante. Não peças a Deus para falar contigo se não queres ouvir o que Deus depois te tem a dizer. Há uma história muito poderosa no Antigo Testamento. Um jovem, um pré-adolescente, um adolescente, não sei se existia isso naquele tempo, com cerca de 12 anos, Samuel. Samuel trabalhava com um padre, vamos chamar-lhe assim, com Eli. Samuel trabalhava nas coisas de Deus. Samuel conhecia os rituais, Samuel conhecia a liturgia, Samuel conhecia muito bem a doutrina, mas Samuel não conhecia Deus. Aquilo que hoje muitas vezes acontece já acontecia naquele tempo, Antigo Testamento. Podemos trabalhar nas coisas de Deus, podemos estar a servir a Deus, não é? E a comunidade, podemos conhecer os rituais, a liturgia, as fórmulas todas, mas isso não significa que conhecemos Deus. Uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. Então, Samuel não conhecia o Senhor. Trabalhava para ele, mas não conhecia. Samuel trabalhava para Deus, mas não conhecia Deus. E então Samuel uma vez está a dormir e Deus chama por Samuel. Samuel, Samuel. Samuel vai ter com Eli. O que é que foi? Chamaste por mim? E Eli diz, não fui eu. Samuel volta a dormir. Samuel, Samuel. Samuel volta a levantar-se, vai correr para Eli. E Eli diz, não fui eu que te chamei. É assim uma noite, é assim outra noite, é assim outra noite. Até que, por fim, o Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Samuel levantou-se, foi ter com Eli e disse-lhe, tu chamaste-me, eu estou aqui. E Eli compreendeu então que era o Senhor a chamar pelo jovem. E disse-lhe, volta para a tua cama. E se alguém te chamar novamente, responde, fala Senhor, porque o teu servo está a ouvir. Podemos encontrar isto aí em 1 Samuel, capítulo 3, versículos 8 e 9. E aqui está uma oração muito poderosa, está sublinhado. Fala, Senhor, porque o teu servo está a ouvir. É uma oração que tu podes, que eu posso, que nós podemos fazer. Fala, Senhor, porque o teu servo está a ouvir. Fala, Senhor, porque o teu servo está à escuta. Fala, Senhor, eu estou aqui, quero escutar. É uma oração tão poderosa que, para não ficar perdida, eu convido desde já a escrever aí nos comentários. Seja no YouTube, seja no Facebook, seja nas plataformas de podcast. Escreve aí. Fala, Senhor, porque o teu servo está a ouvir. Que fique gravada esta frase na nossa mente. Fala, Senhor, porque o teu servo está a ouvir. Pode estar agora muito ocupado a correr, até pode estar muito atento a escutar isto, mas agora convido-te a parar, mesmo até fechar os olhos e a repetir a frase. Escrever e repetir. Repetir no teu coração, repetir até com os lábios. Fala, Senhor, porque o teu servo está a ouvir. Para tudo. São só 2 segundos. Fala, Senhor, porque o teu servo está a ouvir. E foi aí que Deus disse algo que Samuel não queria ouvir. Aí está o perigo. O primeiro passo, então, para ouvir a voz de Deus é pedir-lhe para falar connosco. Pedir-lhe para falar comigo. Mas, como eu dizia há pouco, se não estás preparado ou se não queres ouvir o que Ele tem a dizer, não faças esta oração. É uma oração perigosa. Fala, Senhor, porque o teu servo está a ouvir. Então Samuel faz esta oração perigosa. Fala, Senhor, porque o teu servo está a ouvir. E aí Deus vai falar com esta criança de 12 anos. E vai dizer-lhe, Samuel, vai avisar aí o senhor padre, o Eli, porque o Eli não me está a escutar. Os seus filhos não estão disciplinados. Há ali muita blasfémia no meio daquela família. Eu vou castigar aquela família para sempre. Esta é a mensagem que Deus dá a Samuel quando Samuel reza. Fala, Senhor, porque o teu servo está à escuta. Fala, Senhor, porque o teu servo está a ouvir. Então, volto a repetir esta frase que é muito importante. Não peças a Deus para falar contigo se não estás
preparado ou se não queres ouvir a sua voz. Ok? Não peças a Deus para falar contigo se não queres ouvir a sua voz. E a verdade é que tu até podes mesmo do fundo do coração dizer: fala, Senhor, porque o teu servo está aqui para te escutar. E podes não escutar nada. Senhor, eu estou aqui, quero escutar a tua voz, fala comigo. E depois, autêntico silêncio. Pode acontecer, não é? Mas lá porque não estás a escutar, não significa que Deus não está a falar contigo. Lá porque tu não ouves, não significa que Deus não está a comunicar contigo. Quando fazes a oração, fala, Senhor, porque o teu servo está a ouvir, Deus fala contigo. Podes não ouvir, mas Ele está a comunicar contigo. Não significa o seu silêncio, aparente silêncio, não significa que Ele não está a ouvir-te ou que não está a falar contigo. Quanto mais treinarmos a audição, melhor vamos escutar a voz de Deus. Quanto mais nos pusermos à disposição para ouvir a voz de Deus, melhor vamos reconhecer quando Ele falar. Ok? Isto também é muito importante. Então, como é que podemos ouvir, assim com grande clareza, a voz de Deus? Como é que podemos fazer isso para escutar bem? Bem, o primeiro passo já referi há pouco, que é pedir-lhe para falar. E agora vem o outro passo, que é muito óbvio. Ouve o que Ele te diz. Ouve o que Ele te diz. Deus diz, através de Jeremias, o seguinte: chama por mim e responder-te-ei. Em Jeremias 33, versículo 3. 33, 3. Jeremias. Chama por mim e responder-te-ei. Se precisas de um conselho, de orientação, se precisas de saber o que fazer a seguir ou o que não fazer, chama por Ele. Porque Deus é um Deus de relações. Deus quer um relacionamento profundo, íntimo contigo. Está sempre a falar, como já referi. Mas a pergunta é: como é que posso escutá-lo? Se Ele está sempre a falar comigo, como eu há pouco disse, se Ele está sempre a falar comigo, o que é que se passa? Porquê é que eu não ouço Deus? O que é que se passa comigo? Como é que Deus fala? Está aqui, na minha mão. A palavra de Deus. A palavra de... Não é assim que chamamos a Bíblia? Palavra de Deus. Ou na missa até dizemos palavra do Senhor. Não é isso que dizemos? Oh, palavra de Deus. Como é que Deus fala comigo? Qual é a forma mais fiável? A Bíblia. A palavra de Deus. Não há dúvidas. E estão as respostas a estas perguntas. Fala, Senhor, que o teu servo está a ouvir. E o Senhor diz: fala comigo, eu vou responder-te. Através de Jeremias. Fala comigo, eu vou responder-te. Aqui está. Como é que Deus fala? Pela sua palavra. A Bíblia. Está aqui a resposta. E agora atenção. Deus, quando fala contigo, não vai entrar em contradição com o que está na Bíblia. Se tu pensas que estás a ouvir a voz de Deus, se está em contradição com a Bíblia, então não é a voz de Deus. Se um amigo te vai dar imagina, fazes a oração e um amigo vai falar contigo e te dá algum conselho. Se esse conselho não está de acordo com a palavra de Deus, então não é o Senhor que está a falar contigo. Se ouves um sermão, se ouves uma música, se tens uma intuição, se estás a discernir alguma coisa e te parece que é por ali, se ouves uma voz, se não está de acordo com a palavra de Deus, com a Bíblia, então não pode ser Deus. Porque Deus não se vai contradizer a si mesmo. Ok? Se achas que é por ali o caminho, mas a palavra de Deus, a Bíblia, diz que é outro caminho, então estás errado. Mas se o padre, até pode ser, se o padre te diz faz isto, e tu ficas a pensar, não, a palavra de Deus diz o contrário, então o padre está errado. Não é a voz de Deus. A palavra de Deus é a voz de Deus a falar connosco também. E pode ser por um amigo, por um conselho, por alguma frase que leste, alguma coisa que viste que fez sentido para ti e sentiste que foi a resposta à oração. Podes sentir uma paz incrível, podes ter um sonho. Epá, milhares de formas para o Senhor falar contigo. Ele apenas promete que vai falar contigo e vai responder-te. Chama-me e eu vou responder-te. Mas tens de estar atento. Podes estar a ser enganado. Se não estiver de acordo com a palavra de Deus, com a Bíblia, então
Se está em contradição, então não pode ser. Pode ser um conselho magnífico, muito bonito, pode ser uma frase XPTO que viste no Instagram que fez sentido para ti, mas se não está de acordo com a palavra, com a Bíblia, então alguma coisa não está a bater bem. Eu dei vários exemplos de como Deus pode falar contigo. Dei exemplos de frases no Instagram, no TikTok, na televisão, algum vídeo, um conselho de um amigo, uma intuição que tiveste, um sonho, tudo isso. Não há limites. Imaginemos, um casal tem 4 filhos. A forma de comunicar com os filhos é diferente. Eu posso comunicar com um por mensagem, posso comunicar com outro por carta, posso comunicar com outro face a face. A forma de comunicação que nós temos com os nossos mais próximos é diferente. A forma como eu falo com o meu pai, com a minha irmã, ou com os meus tios, é diferente. Todos nós somos diferentes. E a forma de comunicar com os outros também não tem de ser igual. Assim Deus connosco. A sua forma de comunicar com cada pessoa não é igual. Para uns pode ser através de sonhos, pode ser por mensagens, por conselhos, não há limites. Agora o que é importante é, se Deus fala, como Ele promete, estás à escuta, estás a escutar. Deus fala, Jesus promete-o. Jesus é o bom pastor e Ele diz que as ovelhas conhecem a sua voz. Então, primeiro passo, pede a Deus para falar contigo. Fala, Senhor, que o teu servo está a ouvir. O segundo passo, ouve a sua voz. Ouve as mensagens que Ele te envia através dos acontecimentos da vida. Ouve. Fica atento a isso. E vê se estão de acordo com a palavra de Deus, com a Bíblia, não é? Terceiro passo. Este é muito importante. Fala, Senhor, que o teu servo está a ouvir, primeiro. Ouve o que Ele tem a dizer. Segundo. Terceiro, faz o que Ele te mandar. Faz o que Ele te mandar. Jesus diz, Lucas capítulo 11, versículo 28, muito mais felizes são os que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Isto também é interessante. Eu até faço assim com as mãos agora. Isto é interessante. Se calhar não estás a ouvir a voz de Deus há muito tempo, porque provavelmente ainda não fizeste o que Ele te pediu para fazer na última vez. Se calhar hoje não ouves a voz de Deus, porque se calhar ainda não puseste em prática, ainda não estás a fazer o que Ele te pediu para fazer. Às vezes na missa, por exemplo, escutamos as leituras e estamos a escutar e pensamos, isto é Deus a falar para mim. Mas a questão é, e já começaste a obedecer? Já começaste a fazer o que Ele te pediu para fazer? Há muitos cristãos que sabem muito de Bíblia, que sabem muito de catecismo, que dominam a teologia, que sabem bastante, são grandes doutores. Mas a questão é, já estão a obedecer a Deus? Deus pede para sermos generosos. Deus pede para confessarmos os pecados. Deus pede para servir. Deus pede para convidar os outros. Deus pede para perdoar os outros. Se calhar não ouves a voz de Deus há muito tempo, se calhar porque não andas a fazer o que Ele te pediu para fazer. Mas aqui há boas notícias. Boas notícias, sempre boas notícias. O Evangelho é sempre uma boa notícia para todos. Jesus é o bom pastor e Ele promete e Ele garante. As ovelhas vão ouvir a sua voz. Vão reconhecer a sua voz. Para escutarmos a sua voz, se calhar temos de baixar o volume do mundo. Se calhar temos de baixar os volumes de tanta coisa que está aqui à nossa volta. Nós estamos rodeados de divertimentos, de barulhos, de distrações que nos querem desviar, que nos querem distrair, que nos querem bloquear a voz do Senhor. Quantas horas é que passamos a fazer scroll, a mexer nas redes sociais? Por exemplo,
Ou a ver séries sem interrupção. Se calhar o mundo está com um volume tão alto que não conseguimos escutar a voz do Senhor. Há um exercício muito fácil e muito interessante. É uma experiência que qualquer um pode fazer. Até pode ser feito hoje já, porque não, daqui a um bocadinho, depois do programa, depois de escutarem o podcast, quando quiserem. Que é parar. Até pode ser fechar os olhos e deixar os ouvidos bem alerta. Começar a tentar perceber os vários sons que estão à nossa volta. São os grilos, é um carro lá ao fundo, é outro carro, uma moto, os cães a ladrar, outros cães a ladrar, um avião a passar. Estamos rodeados de sons. Então o convite que eu faço é: experimenta parar. Experimenta ouvir os vários sons e tenta distingui-los. E vais reparar que há sons que estavam lá e não tinhas reparado. O avião que estou agora a escutar não apareceu agora, já estava a passar. Mas eu, como parei, fiz silêncio e concentrei-me, consegui escutar o avião a passar agora. Isto ainda está a passar. Ainda estou a escutá-lo, agora estou a escutá-lo ainda a passar. É interessante isto. Nós, quando nos concentramos, quando paramos, ouvimos coisas que já estavam, mas que não escutávamos. E há sons que estão à nossa volta no dia a dia. O ar-condicionado, se calhar, o vento, o cão, um carro. Há sons que estão à nossa volta e nós não reparamos. Mas estão lá. A mesma coisa com a voz de Deus. Como disse há pouco, Ele está a comunicar connosco. Especialmente quando lhe pedimos: Senhor, estou aqui para ouvir a tua voz. Se fala, Senhor, o teu servo está à escuta. Ele está a comunicar. Mas estamos tão distraídos, com os volumes tão alterados, que não escutamos a sua voz. Então, a melhor forma de escutar a voz de Deus é mesmo acalmar, parar. E não esquecer que Deus é um Deus de relação. Ele quer relacionar-se contigo, Ele quer estar contigo, Ele quer revelar-te o seu amor, a sua vontade para ti. Ele quer isso. Ele quer estar contigo. Ele quer. Deus está sempre a falar. Nós é que não estamos sempre dispostos a ouvir. O Salmo 46, no versículo 11, diz: Parem, parem, diz ele, parem, reconheçam que eu sou Deus. Parem, parem. É lindo isto. Parem, reconheçam que eu sou Deus. Há um texto muito bonito no Antigo Testamento, e voltamos. Depois de Samuel, agora vamos novamente, e depois de Jeremias também, que falei há pouco, no 33:3, vamos agora até um profeta Elias. E o profeta Elias era um grande homem, mas estava sob ameaça de morte. E então ele esconde-se numa cave, numa gruta, e precisa de ouvir a voz de Deus. E quer ouvir a voz de Deus. Precisa de uma palavra de Deus. Eu acho que aqui há muita gente, neste momento, que está a escutar, que precisa de uma palavra de Deus. Por vários motivos. Há muita gente neste momento que precisa da palavra de Deus. Tal como Elias estava sob ameaça de morte. E Deus tem uma palavra para ti. Deus tem uma palavra para ti. Então o que acontece com Elias? Elias está lá na sua gruta e tal. Houve o vento ali a soprar forte pelas montanhas. Mas Deus não estava no vento. Depois há um terremoto. Mas Deus não estava no terremoto. Depois há um incêndio, há um fogo. Mas Deus não está no fogo. Depois do fogo, ouviu-se um murmúrio de uma brisa suave. Depois do fogo, ouviu-se o murmúrio de uma leve brisa. 1 Reis 19:12. Onde é que estava Deus? Não estava no grandioso, no magnífico, no Hollywood. Não estava no vento, no forte. Não estava no terremoto, não estava no fogo. Não. Estava no sussurrar. Deus estava no sussurrar, no murmúrio de uma leve brisa. Deus está a sussurrar. E Deus está a sussurrar-te quando tu estás a conduzir. E Deus está a sussurrar-te quando estás a ir para o trabalho. E Deus está a sussurrar-te quando estás a lavar a louça. E Deus está a sussurrar-te quando acordas às 4 da manhã. Deus está a sussurrar-te. Repara só. Deus está a sussurrar. Não está a gritar nem a nada. Está a sussurrar, fala baixinho. Uma leve brisa. Aí está Deus. Mas com tanto barulho não se escuta, não é? Esse é o problema também.
Deus está a sussurrar. E está a sussurrar-te assim com uma grande proximidade, grande intimidade. Esse é Deus. Intimidade contigo. Eu amo-te. Eu estou contigo. Eu perdoo-te. Eu nunca te vou deixar. Ele sussurra porque está pertinho de ti. É um Deus de relações muito íntimas. Jesus promete, o bom pastor, fala, as ovelhas conhecem a sua voz. Eu, Jesus, sou o bom pastor e vocês são as ovelhas e vão conhecer a minha voz. E nesta noite eu mostrei a cada um de vocês como entrar nesta página do Evangelho, como viver isto de facto. Então, primeiro, pedir-lhe: Senhor, estou aqui, quero escutar a tua voz. Fala, Senhor, o teu servo está à escuta. Depois, ficar de facto à escuta, ouvir o que ele tem para dizer, ver se está de acordo com a sua palavra na Bíblia. E depois, terceiro, fazer, colocar em prática aquilo que ele te diz. Caso contrário, não volta a comunicar. Se tu não estás ali para colocar em prática e para obedecer, não vale a pena Deus continuar a comunicar tanta vez a mesma coisa, não é? Há coisas diferentes. Então, pedir-lhe, ficar à escuta e obedecer. Fala, Senhor, o teu servo está à escuta. Pá, escrevam isso nos comentários. Fala, Senhor, o teu servo está à escuta. Repitam baixinho, repitam em voz alta. Fala, Senhor, o teu servo está à escuta. Mas como eu dizia há pouco, não façam esta oração se depois não querem ouvir o que vem a seguir, está bem? Atenção a esse pequeno pormenor. Depois o que Deus vai dizer a seguir pode não ser do teu agrado, por isso é melhor não fazer sequer a oração, está bem? Fala, Senhor, o teu servo está à escuta. Olha, está no Apocalipse 3:20. Olha, que eu estou a bater à tua porta. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro em sua casa, janto com ele e ele comigo. Eu vou repetir a frase do Apocalipse. Olha, que eu estou a bater à tua porta. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro em sua casa, janto com ele e ele comigo. Portanto, quando ele falar, ouve. Quando ele bater à porta, abre-lhe a porta. Boa noite para todos. Partilhem com os vossos amigos, continuem a comentar e não se esqueçam que tudo isto fica disponível no Facebook em vídeo, no YouTube também em vídeo e nas plataformas de podcast para escutarem novamente ou partilharem em áudio, para escutar no carro, nos fones, por aí fora, está bem? Fala, Senhor, o teu servo está aqui à escuta. Boa noite para todos, bom dia ou boa tarde, conforme a hora e o local, até breve. Agora vamos ter um pequeno tempo de oração. Deus é um Deus de promessas. Deus não falha as suas promessas. E recordam, eu sou o bom pastor. Eu falo e as ovelhas reconhecem e escutam a minha voz. Portanto, vamos, se quiserem cantar ou ver, vai aparecer uma música, é da Comunidade Cristã de Lisboa, CCLX. Agradecemos a eles e boa noite para todos e até breve. Deus de Abraão, tu és Deus de provisão, em tudo és fiel. Mais do que uma vez eu já pude ver o que podes fazer. Quando a tempestade se levantar, ficarei firme e não esquecerei que cada promessa tu vais cumprir. Grande é tua fidelidade por mim. Grande é tua fidelidade por mim. Do nascer do sol ao anoitecer, louvarei teu nome. Grande é
serás. Mais do que uma vez eu já pude ver um milagre acontecer. Quando a tempestade se levantar, ficarei firme. E não esquece é que cada promessa tu vais cumprir. Grande é tua fidelidade por mim. Grande é tua fidelidade por mim. Do nascer do sol ao anoitecer, louvarei teu nome. Grande é tua fidelidade por mim. Tu és fiel. Ponho minha fé em Cristo, nele ancorada está. Refúgio em todo o tempo, nunca me deixará. Ponho minha fé em Cristo, nele ancorada está. Refúgio em todo o tempo, nunca me deixará. Ponho minha fé em Cristo, nele ancorada está. Refúgio em todo o tempo, nunca me deixará. Ponho minha fé em Cristo, nele ancorada está. Refúgio em todo o tempo, nunca me deixará. Nunca me deixará. Grande é tua fidelidade por mim. Grande é tua fidelidade do nascer do sol ao anoitecer, louvarei teu nome. Grande é tua fidelidade por mim. Grande é tua fidelidade por mim. Não se esqueça, subscreva este podcast para não perder nada e partilhe-o com os seus amigos. Pode acompanhar-nos nas redes sociais e em paróquia.pt.